Paulo e Bragantino. Não é no Morumbi que recebe shows, e sim na Vila Belmiro. O Bragantino empolgado, motivado, querendo a liderança. E o São Paulo, com alguns desfalques, precisando fazer uns pontinhos para garantir, né? 1 a 0 aquela permanência, aquela tranquilidade extra. 1 a 0 para nós. O Templo do Rei hoje é a casa do campeão de tudo. Nada de Morumbi, o São Paulo recebe o Bragantino na Vila Belmiro. E por acaso você lembra qual foi a última vez que o tricolor jogou na Baixada Santista sem enfrentar o Peixe? 2020, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Guarani mandou o jogo na Vila. Resultado, vitória São Paulina por 3-1, mesmo com os reservas. Já o Bragantino não tem boas lembranças. Na atual temporada, o Água Santa levou a semi do Paulistão para Santos e eliminou o Braga nas penalidades. Somando o retrospecto contra o Santos na Vila, o São Paulo tem só 3 vitórias nos últimos 20 confrontos, mas pela primeira vez atua como mandante. E em casa o tricolor tem a 3ª maior pontuação do brasileiro, só que enfrenta o dono do melhor aproveitamento no retorno. Aliás, o Bragantino depende só de si para conquistar o brasileiro. Hoje está apenas 1 ponto atrás do Botafogo, com os mesmos 31 jogos. E ainda tem confronto direto com o líder neste domingo em Bragança. Acredito que não se pode pensar em primeira ou segunda ou terceira colocação e assim sucessivamente. Acredito que quando se fala jogo a jogo, é literalmente jogo a jogo. É como se estivesse jogando numa Copa, talvez. Acredito que a gente deve pensar assim, cada vitória é importante nesse momento para que a gente possa progredir e pontuar, que é o mais importante do campeonato. Enquanto o São Paulo é 10º colocado, mas ainda olha com certa preocupação para baixo. São apenas 5 pontos de vantagem para o 17º Cruzeiro. E depois do Bragantino, nas 6 partidas finais do campeonato, 4 acontecem fora de casa. Então, cada pontinho é precioso, assim como os reforços. Só que Lucas Moura ainda não deve voltar. O camisa 7 participa das atividades, só que segue sem condições de jogo, assim como Rames Rodrigues, fora por problemas gastrointestinais. Assim, um provável tricolor tem Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato, Luciano e David ou Erisson. O Bragantino deve ir a campo com Cleiton no gol, Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba, Jadson, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista, Elinho, Mosqueira e Sacha. Um duelo digno de decisão de campeonato brasileiro, que aliás já aconteceu há 32 anos. Em 1991, São Paulo e Bragantino se enfrentaram na final e o tricolor de Tele Santana levou a melhor sobre Carlos Alberto Parreira. Em 2023, é o Massa Bruta que encara o duelo com perspectiva de título nacional, que seria o primeiro da história do clube. Olha só, a gente viu que ali não foi o Lucas Evangelista, mas o Juninho Capixaba que estava dando a declaração. Aliás, os dois são importantíssimos para essa campanha do Bragantino. Verdade. É impressionante como o Pedro Caixinha discretamente foi montando esse time. O Eduardo Sacha, que sai do Galo, chega. Hoje já tem muitos gols no campeonato, não é? Então, a gente vê que é uma equipe que tem armas e jovens no banco de reservas, mas que entram e também faz a diferença. A bola da vez, na minha opinião, é o Elinho. Vai dar trabalho para o seu São Paulo. Vai dar trabalho, Loirão. E é um time, além dessa questão jovem, conta muito pelo que o Bragantino vem fazendo de intensidade, né? Você vê que é um time muito intenso dentro do campo, time muito regular. O Caixinha realmente está de parabéns. Se não é o destaque do Campeonato Brasileiro, aí está entre os destaques, né, de treinadores, pelo trabalho que vem fazendo com o Bragantino. O Elinho, depois da saída do Arthur, eu até esperava que ele chamasse essa responsabilidade. Demorou para isso acontecer, mas nessa reta final ele vem sendo protagonista, porque esse jogador canhoto joga do lado direito, tem a jogada individual, fez um golaço na última rodada. O fato do jogo não ser no Morumbi, São Paulo perde muito, na minha opinião. Você, em campo neutro, os jogadores acabam não tendo a mesma identidade, o mesmo conforto de jogar em casa. Acho que
que vai ser um jogo bem equilibrado esse contra o Bragantino. Outra coisa, o São Paulo, depois do título da Copa do Brasil, vem sofrendo com a perda de jogadores por lesões, por cirurgia. O primeiro foi o Caleri, aí veio o Lucas, agora o Nestor e o Rames sentiu uma indisposição também, estomacal, gástrica. Que azar, né? Porque teoricamente seria titular, né? Com certeza. Teoricamente seria titular, ele vem lutando para ter essa vaga de titular, para ter pelo menos uma sequência como titular. É um jogador que vem cada vez mais se adaptando ao futebol brasileiro, tem muito talento. E aí a oportunidade que ele teria mais uma vez ser titular, ele tem esse problema estomacal e acaba ficando fora. Vai ter muita gente de olho nessa partida, principalmente quem está ali ligado no que acontece na parte mais alta da Série A.